Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza, aqui gravado diretamente dos estúdios da AltV. Meu entrevistado de hoje é o Sérgio Rocha, ele é diretor executivo do Instituto Cidade Jardim e engenheiro agrônomo. Sérgio, seja muito bem-vindo. Como começou esse projeto do Telhado Verde? Bom, muito boa tarde a todos, obrigado Priscila pelo convite. O projeto nasceu em meados de 2007 em Manaus, onde nós estávamos trabalhando na época junto a uma ONG que trabalha com permacultura. Lá eles desenvolviam uma série de tecnologias ligadas à sustentabilidade e à produção sem agrotóxicos e outras técnicas de construção sustentável também. Uma dessas tecnologias que chamava muita atenção nossa na época era um galinheiro que eles tinham nesse projeto. O galinheiro ele tinha um telhado verde, um gramado em cima das galinhas, das casinhas das galinhas ali, justamente para amenizar um pouco o calor naquele clima escaldante de Manaus, né? Então aquilo me chamou muita atenção na época e eu comecei a pesquisar, falando, nossa, essa ideia é genial, né? A gente tem que... Por que não existe mais disso daí, né? E daí que eu me toquei pela internet e revistas, etc., na universidade, comecei a ver que existia um movimento internacional de telhados verdes, de promoção da tecnologia em praticamente todas as grandes cidades do mundo inteiro, né? A gente chegou a ver na Alemanha quase 15% de todos os telhados do país já tem telhados verdes. Então é uma coisa muito avançada, começou no final da década de 60 e veio ganhando corpo a partir da década de 90 com políticas públicas. O negócio cresceu. Então a partir dessa primeira visão que a gente teve do telhado verde em cima do galinheiro, que a gente resolveu criar o projeto. Qual o maior benefício de um telhado verde? Então, na verdade, um telhado verde ele não dá para dizer que ele tem um único benefício, né? Ele tem uma série de benefícios, a gente já conseguiu listar mais de 13 benefícios de se trabalhar com telhado verde, mas eu gostaria de pontuar basicamente 3, né? Pode falar quantos você souber. Mas são 3 que são os principais, que eles são os benefícios de maior impacto do uso da tecnologia. Em primeiro lugar, a possibilidade que você tem de redução de enxurradas e de volume de chuva, ou seja, de possibilidade de você reduzir enchentes dentro de uma cidade, né? Se você pensar um telhado verde como substituindo uma área impermeável, né, a chuva, a hora que chega em cima de uma laje, ela não vai escorrer imediatamente para o sistema de escoamento público e causando aquele sobrefluxo que dá aquela enchente, que é o momento onde toda a água chega ao mesmo tempo no sistema público, né? Um telhado verde ele faz essa água ser absorvida pelas plantas, né? As plantas ela absorve essa água e vai jogando na atmosfera de novo. Uma parte dessa água fica absorvida no substrato, na terrinha ali, como se fosse uma esponja. E essa água ela fica presa ali como se fosse uma esponja e ela não chega toda de uma vez no esgoto, ela vai caindo aos poucos. Então você atrasa a velocidade da água. Então isso é uma tecnologia que pode realmente trazer um benefício para a redução de enchentes nas cidades, né? Isso não dá para aproveitar para você colocar numa cisterna, lógico que tem que ter um sistema de filtro para você tirar matéria orgânica, partículas e tal. Mas a gente tem casos já de clientes nossos e de pessoal que já instalou telhado verde com cisterna para captação de água da chuva. Então o primeiro benefício é esse, a redução de enxurradas e redução de enchentes. O segundo benefício está relacionado com eficiência energética. Então o segundo benefício está relacionado com eficiência energética, que imagina só uma laje que está exposta àquele calor o dia todo, esse calor todo é absorvido pela estrutura, pelo concreto, pelas telhas, etc. E esse calor é retransmitido para dentro das casas. E o que acontece? A gente gasta toneladas de energia elétrica com ar-condicionado, com ventilador, etc., né? Um telhado verde ele evita que a estrutura do prédio fique superaquecida e, consequentemente, você gasta menos energia elétrica para resfriar o ambiente. Então você tem menos picos de consumo de energia elétrica. Isso para uma CPFL, para uma administradora de energia elétrica, são milhares de reais que você pode economizar se você tem a aplicação em escala da tecnologia. E com relação a uma casa que já é fresca por dentro? Isso. Ele não mantém mais gelada ainda por ser o telhado verde? Ele equaliza a temperatura, né? Uma casa que as pessoas me perguntam às vezes, quantos graus de temperatura você pode reduzir dentro da casa com um telhado verde? Qual a temperatura máxima? Não dá para dizer isso, depende da construção. Se você tem uma casa, como você disse, que já é eficiente, que já é fresca, tem janelas bem ventiladas, tem um pé direito alto e tal, o impacto do telhado verde vai ser menor, porque ela já é uma casa confortável termicamente, né? Agora, se você tem uma casa que é uma caixa preta, com um teto baixo, né, com pouca circulação de ar, aí sim o impacto do telhado verde pode ser absurdo, chega a quase 70%, 75% de redução da temperatura interna da construção. Então, eficiência energética é um ponto importante.
O terceiro ponto que eu acho fundamental é o controle atmosférico, que tem uma série de fatores. Um telhado verde, ele nada mais é do que você substituir uma área geradora de problemas na cidade, que são os telhados, chegam a quase 40% da área construída da cidade, telhados e lajes, né? São áreas que causam enchentes, causam excesso de temperatura. Você vai colocar vegetação ali. O que a vegetação faz? Ela sequestra carbono, ela está ajudando a tirar o carbono da atmosfera e transformar isso em biomassa, em folhas, etc. A planta, quando ela está fazendo a fotossíntese, ela está produzindo oxigênio para a gente também. Nas folhas, quando você tem a passagem de vento, com poeira, essas coisas, a planta ela consegue retirar uma quantidade enorme de poeira do ar, então facilita muito a respiração. E principalmente também o aumento da umidade relativa do ar em regiões que você não tem mais vegetação nenhuma. É o que o pessoal chama de efeito de ilha de calor. Você pega uma região como a 25 de março de São Paulo, que é uma região completamente árida, a dificuldade de respirar num lugar desse é muito grande, pela quantidade de excesso de partículas de suspensão, a baixíssima umidade relativa do ar, o ar super quente. Então um telhado verde, se aplicado em escala numa região, você pode transformar completamente a qualidade de vida dessa região. Qual o custo do telhado? Depende do que você quer cultivar lá em cima. Você tem sistemas... Um custo mínimo, assim, para a população. Isso. Pensando... dificilmente alguém vai pensar no meio ambiente e sequestro de carbono a priori, sim, né? Então, colocando aqui que vai diminuir a temperatura na casa das pessoas. Um custo mínimo, assim, um telhado básico. Um preço de referência que a gente está trabalhando é a partir de R$120 por metro quadrado. Né? É um preço mais... Com instalação? Com instalação, com frete, tudo direitinho, colocado em São Paulo. É um pouco mais caro que um telhado convencional, sem dúvida, mas é completamente diferente de um telhado convencional. Você está colocando plantas em uma situação totalmente artificial de cultivo. E se você olhar para um telhado, eu costumo perguntar, mas qual a utilidade de um telhado? Para que serve o teu telhado? Para proteger a minha cabeça da chuva, do sol, etc. Mas por que a gente não pode olhar um telhado com outro olhar? Por que a gente não pode pensar um telhado com outras utilidades, que é ajudar no controle de enchentes, ajudar no controle de temperatura, melhorar a qualidade do ar, produzir alimentos, estética, qualidade de vida. É uma outra proposta para a cidade, uma proposta bem possível de ser realizada. Como que é essa manutenção? Então, também depende das plantas que você escolhe. Se você quer um telhado que dá pouca manutenção, a gente recomenda pelo menos uma manutenção a cada 6 meses. Que é uma manutenção para você colocar fazer uma adubação de reforço para manter o jardim bonito e tal, e evitar o crescimento de plantas invasoras. Que se você pensar, um telhado está sempre exposto ao vento, os pássaros estão passando ali por cima com as fezes, vem sementes, morcego traz muitas sementes nas fezes, e sementes de árvores de grande porte. Você pode ter uma figueira crescendo em cima da tua casa lá, e se você não vai a cada 6 meses fazer uma inspeção, daqui a pouco tua casa cai, né, porque você simplesmente largou. Então é legal, pelo menos a cada 6 meses, ter uma inspeção de segurança para evitar o crescimento dessas plantas de grande porte. Imagina se 40% que você disse tivesse esse telhado verde, o quanto de pássaros que a gente não ia ter, né? O quanto de animais a gente não ia ter. Esse é um benefício legal do telhado verde. Você reintroduz a fauna, né? Predadores, corujas, gaviões, animais que naturalmente, sem custo nenhum, é o que se chama hoje de... Está-se muito falando hoje em dia de serviços ambientais. Você pode ter um controle natural de pragas urbanas, ratos, baratas, uma série de outros animais, só com a reintrodução desses predadores na área urbana. Há riscos de infiltração? Sim, há tantos riscos quanto num telhado convencional ou numa laje convencional, e até menores, desde que você faça toda a construção seguindo padrões de qualidade, atendendo normas de segurança. Mas o risco é menor, porque se você pensar uma laje exposta às intempéries, a sol, chuva, calor, frio, você vai ter picos de temperatura de quase 80 graus na superfície da laje, e à noite você vai ter 11, 12 graus de temperatura. Ou seja, esse material está o tempo todo expandindo e contraindo, expandindo e contraindo. Isso causa uma série de fissuras, que é o principal causador de infiltração hoje que você tem em lajes e telhados, né? Um telhado verde, quando você coloca uma capa de vegetação em cima da estrutura da residência, da construção, você está protegendo ela da incidência do ultravioleta, dessa amplitude térmica o tempo todo, de ventos, de chuva. Você tem você como se fizesse um envelope de proteção em cima da estrutura. Então você, na verdade, reduz
a possibilidade de infiltração ali e aumenta a vida útil da tua impermeabilização. Existe algum apoio, incentivo do governo para quem tem o telhado verde? Essa é uma pergunta fundamental para o crescimento do movimento de telhados verdes no Brasil. Todas as grandes cidades no mundo inteiro onde o telhado verde foi implantado, pegou como moda, né, teve um papel muito importante o poder público no subsídio, na promoção dessa tecnologia, tanto com informação e tanto realmente com isenção de taxas e impostos. Porque na verdade o governo está rachando a conta de investimentos em infraestrutura com alguém que está investindo numa obra, numa residência, numa construção, numa empresa, etc. Então, imagina só, eu sou um empresário, vou colocar um telhado verde em cima do meu galpão industrial lá, são 10 mil metros quadrados de um supermercado, por exemplo, eu vou estar reduzindo, vou estar tirando toneladas de água do sistema de escoamento público, né? É um investimento que o governo vai estar deixando de fazer. Então, já tem discussões hoje para redução de taxa de IPTU para quem investe em telhado verde, e além de outros incentivos. Em Nova York, o governo chega, além de redução de taxa, ele chega a pagar 2 a 5 dólares por metro quadrado para quem faz esse tipo de tecnologia, né? Para quem investe nesse tipo de tecnologia. Já tem conversas bem avançadas aqui em São Paulo, a gente está participando desse movimento também aqui, para realmente a gente ter um posicionamento claro e forte para a gente avançar um pouco mais nesse sentido, porque um telhado verde hoje, se você pensar dentro do contexto de mudanças climáticas e aquecimento global, é uma tecnologia absolutamente necessária para as nossas cidades, para a gente enfrentar o desafio de cada vez mais vai chover mais concentrado em períodos de tempo menor, e os nossos períodos de estiagem vão ser maiores. Então vai chegar a época de inverno, a umidade relativa vai ser cada vez mais menor, mais seco, por um período mais prolongado. Então precisa trazer a vegetação para dentro da cidade de novo. A gente não tem espaço, né? Faz muita diferença. A gente aqui no centro, por exemplo, é outra temperatura, outro clima que onde eu moro, que é Interlagos, e tem muita vegetação. Então faz realmente muita diferença. A melhor opção para o aquecimento global é investir em telhado verde? Eu acho que sim. Investir em telhado verde, porque por que investir em telhado verde, né? Porque as cidades elas precisam se adaptar para o novo cenário de mudanças climáticas, né? As nossas cidades elas não estão construídas para suportar o volume de água que está começando a cair toda de uma vez só num período de tempo tão curto, né? Então um telhado verde tem algo a dizer sobre isso, ele tem uma proposta para resolver esse problema. Mesma coisa com relação ao consumo de energia. A gente está preocupado dos apagões, chegando nos momentos, nos horários de pico de consumo de energia, né? 7, 8 horas da noite, né? Um telhado verde ele consegue evitar que essas construções aqueçam tanto durante o dia para você ter que ficar usando ar-condicionado nesses momentos mais críticos de temperatura. Então assim, uma tecnologia importante para você ajudar a adaptar as cidades para esses novos cenários. Quando a gente imagina telhado verde, a gente imagina um telhado horizontal, né? Como fazer com a minha casa que é assim? Então, primeiro você precisa saber se essa estrutura da tua casa ela suporta, né? Por exemplo, se é um telhado de barro, com telha de barro convencional, você precisa checar se esse madeiramento que está por baixo vai suportar o peso extra de um jardim ali em cima, que é um pouco mais pesado, né? Suportar o peso, ok, você só tem que fazer os travamentos certinho para esses módulos, para essa vegetação não escorrer ali durante uma chuva forte. Mas tem tecnologia para isso, a gente sabe como fazer isso daí, com toda a segurança. Ou indicar quem faça. Isso, a gente faz isso. A gente desenvolve tecnologia, a gente faz os cultivos do produto e faz a instalação também, faz manutenção, assistência técnica. Legal, Sérgio, obrigada. Tá bom? Obrigado a vocês pela Parabéns pelo trabalho. Legal, obrigado. Conversei aqui com o Sérgio Rocha, engenheiro agrônomo, e a gente falou sobre telhado verde. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.